Vamos lá. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Verso 17. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Verso 19. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Igreja, ore por mim, estenda a mão, abençoe minha vida, declare palavras de bênção, declare que eu sou um instrumento de Deus nessa noite, que o Senhor vai usar a minha vida. Abra sua boca, declare palavras de bênção, ore também por você, declare que você estará reverente à palavra do Senhor, declare bênção do Senhor sobre a minha vida. Você tem uma boca profética, estende a mão para cá, abençoa o homem de Deus que vai ministrar a palavra. Eu creio, Senhor, receba o que está sendo liberado pela tua igreja, que haja a porção da tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos, amém. Glória a Deus. Amém. Esse texto é um texto muito poderoso, porque no verso 14, Paulo, ele começa a nos mostrar que a oração, ela não é apenas falar com Deus. Quando eu me proponho a orar, eu não estou apenas falando com Deus, eu estou entrando em um processo de rendição. Ontem eu compartilhei aqui durante a mensagem, na vigília, de que quando alguém passa por uma abordagem policial, o que é que ele diz? A mão na cabeça, ou mãos para cima. Por quê? Sinal de rendição. Você agora está rendido, está imobilizado. O processo que Paulo traz para a gente no verso 14 não é somente um ato de oração, mas é uma proposta de render-se diante de Deus. Porque ele diz: por esta causa me ponho de joelho. Quando a gente começa a gestar o ato de ajoelhar-se diante de Deus, vai além, muito além de uma expressão física. É uma expressão de dependência, de humildade e de reverência. Estar de joelhos diante de Deus é dizer: Senhor, eu estou rendido diante da tua presença. O maior ato de reverência não é somente orar a Deus, mas é render-se a Ele. É dizer: Pai, eu estou aqui totalmente entregue diante de Ti. Nós vamos iniciar o nosso tempo de oração rendidos na tua presença, Senhor. Então Paulo diz: olha, por esta causa eu me ponho de joelho. Eu quero perguntar a mim e a você nessa noite quais são as profundidades da nossa oração. Não somente pelo joelho, não é pelo joelho, mas é pela rendição, pelo processo de render-se diante de Deus. Qual é a profundidade da minha e da sua oração? São orações superficiais? São orações supérfluas ou são orações de um coração rasgado diante de Deus? São orações que começam sem ter o que dizer e dizendo: Senhor, eu não tenho muito o que falar, mas eu estou aqui rendido, eu estou entregue, eu estou buscando a tua presença, e as palavras começam a surgir. Eu aprendi uma coisa na reunião de pastores, o pastor Luiz participou, o pastor Edson disse algo muito precioso. Ele disse assim: quando a gente está numa sessão de terapia, os primeiros 40 minutos é tudo muito superficial. A gente não se abre, a gente não fala muito, a gente não conversa. Quando passa esse tempo, a gente começa a entrar em áreas profundas, em áreas que ninguém conhecia, que a gente talvez nunca tinha falado, que a gente não teria coragem de falar ao primeiro impacto, mas depois de 40 minutos, daquela leveza, daquela sutileza, as palavras vêm surgindo. E a gente começa a sair do superficial e começa a identificar a origem do problema. Não é mais uma ideia de que eu não me dou bem com o meu pai, por exemplo. Agora é muito mais profundo. Porque lá atrás aconteceu isso. Porque na minha infância era assim. Porque a nossa relação começa a entrar em profundidade. E o pastor Esdras comparou isso a um processo de oração.
Quando a gente se ajoelha diante de Deus, Senhor, obrigado pelo dia, porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, eu te louvo, amém. Glória a Deus, amém. Eu não estou questionando a sua oração, mas eu estou incentivando a você a perceber que quando a gente começa a entrar em mais profundidade, a gastar mais tempo, a investir mais tempo em oração, a gente coloca aquele louvor, o Espírito vai tocando, vai quebrantando, as lágrimas começam a rolar. Quando a gente menos espera, Deus está trazendo à memória aquilo que precisa de cura, amém. Aquilo que precisa de libertação, aquilo que precisa de tratamento. Aquele irmão que disse assim, ora por mim, aí passou despercebido, mas depois da profundidade, a gente começa a lembrar dos pedidos de oração. Deus começa a revelar por quem é que a gente tem que orar. Ore por fulano, ore por ciclano, ore por isso, ore por aquilo. Começam a chegar as respostas de Deus, porque Deus ele quer nos levar ao nível de orar em profundidade. E o texto diz isso: por essa causa eu me ponho de joelhos. O que é que tem levado a gente a ficar de joelhos, igreja? O que é que tem nos levado a ajoelhar-se diante de Deus? Nós nos ajoelhamos diante de Deus quando vamos suplicar, quando estamos desesperados, ou também quando estamos rendidos, quando a gente só quer agradecer. O pastor Luiz pode falar isso muito melhor do que eu, mas eu sou bem novinho, que venho de uma igreja que a gente chegava, a primeira coisa que a gente fazia era colocar os joelhos no chão. Hoje em dia parece que se perdeu essa prática. Eu não falo das pessoas que não têm condições, mas a gente chega dentro da igreja e não tem mais um tempo de oração. A gente não senta mais para dizer, Senhor, fala comigo, abençoa esse culto, derrama a tua porção poderosa. Aqueles que estão em serviço já chegam para pegar as suas coisas, aqueles que estão escalados já vão se organizando. Às vezes nem entra, já fica lá fora. Paz, tudo bom, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está, como foi a vida? E não tem tempo para dizer, Senhor, eu cheguei porque a tua boa mão me trouxe. Senhor, eu estou aqui porque todo empecilho no caminho o Senhor retirou e me permitiu chegar na tua casa. Então, o que é que nos leva a estar de joelhos diante de Deus? O texto que a gente está lendo não mostra uma oração superficial. O texto que a gente está lendo não mostra Paulo fazendo orações supérfluas, mas mostra aquele homem orando em uma profundidade e buscando experiências profundas com Deus. Paulo está entrando em uma dimensão espiritual. No verso 16, escute o que é que Paulo diz. Efésios 3,16. Eu oro de joelhos, porque ele disse que por essa razão me põe de joelho. Qual é a razão? Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu poder, por meio do seu Espírito. Sabe que Paulo está orando? O fortalecimento do homem interior. Amém. Eu me coloco de joelho para que o homem interior seja fortalecido, porque os dias maus aparecem, as situações difíceis chegam, as tristezas tomam conta da nossa vida, mas a minha oração em profundidade é para que o homem interior seja fortalecido. Na nossa casa, quando a gente se colocar de joelho, precisamos orar para que o Senhor fortaleça esse homem interior. Senhor, fortalece, porque aqui fora aguenta rojão, mas aqui dentro, Pai, precisa ser fortalecido. Quantas vezes você não ouve alguém dizer assim, eu sou comunista para poder chorar? Choro não. Tem gente que é cascadura. Mas quando a luta se apresenta, meu irmão, se o homem aqui dentro não estiver fortalecido, a gente não permanece. A gente cai, a gente tropeça. Então Paulo, na sua infinidade de busca diante de Deus, ele diz, eu oro para que nas suas riquezas o homem interior seja fortalecido. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite. Que haja fortalecimento do homem interior. Que haja fortalecimento do homem interior. Que sejamos revestidos de força para continuar a nossa jornada. Glória a Deus. Que não sejamos abatidos, paralisados, presos, abatidos em combate. Que haja fortaleza para continuar. E Paulo disse isso no verso 16. Eu oro para que haja fortalecimento do homem interior. No verso 17, Paulo ainda de joelhos, porque ele diz, por essa causa eu me ponho de joelho. Qual é a causa? Efésios 3 e verso 17. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados. Querido, que oração profunda. Que oração profunda.
Nós muitas vezes quando vamos orar, oramos pelo pai, pela mãe, pelo cachorro, pelo trabalho, porque estamos sendo perseguidos. Oramos pelo passarinho que sem querer abriu a gaiola, o passarinho voou, foi embora. Aí oramos. Paulo está mostrando para a gente nessa noite que existe uma profundidade muito maior do que a nossa superficialidade na oração. Eu acho esse texto muito poderoso porque diz: eu oro para que Cristo habite no seu coração. Eu oro para que quando Cristo habitando no seu coração, os fortaleça, os deixe arraigados e alicerçados. Ei, querido, alicerce, fortaleza, só nasce em oração e em busca diante de Deus. Só nasce quando Cristo habita e fortalece o nosso homem interior. Então, diga aí no seu lugar para você: Jesus habite no meu coração. Assim como disse Paulo, eu oro para que você habite no meu coração, Senhor. Eu oro, Pai, para que eu seja apaixonado por você todos os dias. Eu oro para que a tua presença sustente a minha caminhada. Senhor, eu oro para que você habite neles, mas que eles estejam arraigados e alicerçados. Amém. É a nossa caminhada, não uma caminhada qualquer, é uma caminhada alicerçada em Deus. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor quer ministrar ao nosso coração que nós sairemos aqui alicerçados. Amém. Mas iremos manter isso ao longo da semana, orando, buscando a presença. Eu estou falando de orar de joelho, você pode estar pensando: eu não posso me ajoelhar. Mas o ajoelhar-se é o ato de rendição, de render-se diante de Deus, de começar uma oração rendida, entregue. Pastor Luiz uma vez trouxe uma palavra tão poderosa sobre a oração do Pai Nosso. Como é que Jesus começou? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, traz o teu reino, faz a tua vontade. E nós, quando vamos orar, muitas vezes nós esquecemos de exaltar ao Senhor. A gente começa: olha, Pai, eu quero pedir ao Senhor que visite o meu trabalho, o meu chefe, que faça assim, que faça assado. E o Senhor está dizendo: olha, começa me exaltando. Começa se rendendo, começa dizendo que eu sou grande, começa exaltando o meu nome. Aleluia. Eleva o meu nome, reconhece a minha grandeza na tua vida, se rende diante de mim. Deus está me chamando para ter um coração alicerçado, e um coração alicerçado reconhece a grandeza de Deus. Um coração alicerçado entende o propósito de uma oração. A oração é muito mais do que pedir, é render-se, é ser confrontado, é ser transformado. E isso muitas vezes, eu não vou ser ousado em dizer que é sempre, mas muitas vezes não vai acontecer na oração de 5 minutos que a gente faz. Irmão, coração arraigado, alicerçado, Cristo habita em mim, não vai acontecer quando eu vou dizer: eu vou orando no ônibus. Não ore no ônibus, ore. Mas não esqueça de orar no secreto. Não esqueça do tempo de joelho em casa, do tempo de colocar a cara no chão e dizer: Senhor, alicerça o meu coração, arraiga o meu coração. Senhor, hoje eu não estou aqui para orar por ninguém. Hoje eu não vou orar pela igreja, pelo pastor, não, por ninguém. Hoje eu vou orar por mim. Fortalece o meu coração, alicerça a minha vida, porque se você não tiver alicerçado, não tem como orar por ninguém, querido. Como é que você vai orar por alguém se você não está firme, se você não está alicerçado? Essa é uma luta que muitos de nós intercessores travamos, porque os intercessores oram por toda a igreja, mas precisam orar também por si mesmo. Nós, muitas vezes, eu tenho 2 dificuldades, 2 delas. A primeira, nós às vezes vamos pregar, o pastor Luiz deve passar por isso, eu creio que não sou só eu. Quando nós vamos pregar, nós esboçamos uma mensagem e passamos um dia revisitando, olhando para ela. Uma coisa que é muito séria: isso não é o nosso devocional. Eu não posso substituir o meu tempo de serviço à igreja pelo meu tempo de devocional com o Senhor. Eu estou preparando uma mensagem aqui em Efésios, eu estou estudando Efésios. Sim, mas e o meu devocional? O meu tempo de entrega, de busca? A mesma coisa são aqueles que são intercessores, que são líderes. Muitas vezes quando vão orar, aí já ora pela igreja, ora pelo irmão, ora pelo pai, ora pelas causas impossíveis. São homens e mulheres fervorosos de oração, mas também precisamos de tempo de oração para orar somente por nós.
Senhor, hoje aqui é só eu e você. Fortalece a minha vida, sustente a minha caminhada, me dê força para orar pelo outro, me ensine como orar, me ensine como fazer. Deus, alicerce o meu coração, porque eu não quero retroceder. A palavra diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Se eu não retrocedo, eu só consigo isso orando. Eu só consigo isso diante de Deus, buscando essa presença. Ei, alicerce não nasce de altar, alicerce nasce de secreto. Alicerce nasce de quarto fechado, de luz apagada, e dizer: ninguém está aqui não que eu estou orando, viu? Não me chame não. Se sentir fumaça, não é o quarto pegando fogo, é a presença dele aqui. Pode deixar, não chame não o bombeiro, porque o quarto de Jeová já está aqui no meu quarto comigo. Deixa o quarto pegar fogo, Jesus está aqui. É para isso que Ele quer nos chamar. Hoje você está sendo ministrado, eu estou sendo ministrado. O Senhor está me confrontando sobre o meu tempo de oração. Mas não é isso que vai mudar a minha vida. O que vai mudar a minha vida é amanhã, quando eu acordar. O que eu vou fazer? Terça-feira, no tempo livre que eu tiver à tarde. Quarta-feira eu vou orar, eu vou buscar. Nós somos chamados a construir uma caminhada em Deus alicerçada e fortalecida. No verso 18, veja o que Paulo disse. Efésios capítulo 3, verso 18. Diz assim a palavra: eu oro para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude. Eu oro para que vocês compreendam a profundidade do amor de Deus. Querido, isso só é compreendido em oração. Principalmente para nós que somos tidos como os coloridos, que travamos a batalha de muitas vezes, principalmente os novos convertidos. Será que Deus está comigo? Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso que eu tenho que fazer em Deus? Essa compreensão desse amor, dessa profundidade, dessa largura só nasce no secreto. Paulo disse: eu oro para que vocês compreendam a largura, a profundidade, a plenitude de Deus. Ei, querido, Deus tem plenitude para a sua vida. Deus tem plenitude para você. E essas plenitudes só se revelam através de oração, de busca e de profundidade. Chega de oração superficial. Ora em profundidade. Busca conhecer essa dimensão e essa compreensão desse amor. Qual é a profundidade das nossas orações? Eu quero repetir essa mesma pergunta. Sabe, um coração, uma oração profunda, ela busca transformação, não apenas circunstâncias. Um coração que busca em profundidade, busca viver uma transformação completa e não um momento de cenário. Porque quando a gente ora e diz: Senhor, eu estou passando por esta luta, tire essa luta, Deus a mim e a você. Não é somente sobre essa luta, é sobre o que eu vou fazer com você a partir dela, é sobre o que eu vou agir na sua vida através dela, é sobre os frutos que você vai adquirir através dela. Deus não quer operar na minha e na sua vida somente em circunstâncias. O agir de Deus é em plenitude. Nós oramos superficialmente: ai Senhor, faz assim na minha vida. E o Senhor diz: eu já estou vendo amanhã, eu estou vendo depois. O que eu estou fazendo hoje é para que amanhã você esteja compreendendo. Deus está agindo na minha e na sua vida, querido. Amém. Mas essa compreensão só nasce de uma vida profunda de oração. Eu acho muito lindo esse texto, porque Paulo, ele traz essa oração e diz: olha, alicercem-se em Deus, compreendam o amor, fortaleçam o homem interior. Muitos de nós chegamos aqui, queridos, orando, cantando, pulando, marchando, falando em línguas. Só Deus sabe como está o homem interior. O homem interior se fortalece no secreto. O homem interior, que as lágrimas rolam, que ninguém vê, se fortalece na oração, na busca diante de Deus. Ninguém sabe a batalha que você travou para poder chegar aqui. Ninguém sabe. Mas Deus a mim e a você. Se você buscar o fortalecimento, Ele virá. Amém. Se você clamar a mim com fortaleza interior, eu fortalecerei. Amém. Senhor, fortalece a minha vida, fortalece o homem interior gerado em Deus. Amém. Existe um perigo muito grande nas orações superficiais. Porque muitas vezes as nossas orações, elas se resumem a pedidos superficiais, a pedidos materiais. A gente ora todo dia, de manhã, de tarde, de noite.
Senhor, e o meu carro, Jesus? Jesus, e o meu carro? Jesus, e o meu carro? Jesus, e o meu casamento? Jesus, e o meu trabalho? Jesus, e aquela situação? Mas quantas vezes nós oramos para a renovação do homem interior? Quantas vezes nós oramos para ter uma vida rendida em Deus? E não há problema de você orar pela sua vida financeira, pelo seu carro, pelo seu casamento. Não há, Deus vai fazer, você crê? Deus vai fazer. A porta vai se abrir. Você vai voltar aqui, vai contar testemunho. Mas não é isso que vai fortalecer a sua caminhada. É o homem interior fortalecido. Porque às vezes se o homem interior não estiver fortalecido, quando aquilo que você orou chegar, você não consegue nem mais caminhar. Não consegue nem ficar de pé, porque o homem interior estava corrompido, vivendo a expectativa de receber algo. Quem é mãe e pai aqui sabe, né? Eu posso dizer isso porque eu sou professor, muitas vezes é assim. Eu passo a aula inteira, silêncio, silêncio, silêncio. Você manda o menino de lugar, senta lá, menino. Eu me falando, atrapalhando. Aí você se revolta assim: olha, se eu não conseguir dar minha aula, não tem intervalo hoje. A sala virou aula santa. A sala fica perfeita. Todo mundo copia, todo mundo participa, todo mundo se ajuda. Mas houve uma transformação? É uma expectativa. O intervalo está chegando. Falta quanto tempo, professor? Não é tempo para eu sair, é tempo para eu me manifestar de novo. Que é isso que eles estão perguntando. É tempo para eles aprontarem e revirar a escola de novo. A minha aula foi antes do intervalo. Quando a gente volta do intervalo, eles estavam do mesmo jeito. Porque não houve uma transformação. Houve uma barganha para que eu consiga dar minha aula e que eles consigam ir para o intervalo. Nós fazemos isso com Deus. Eu vou orar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu vou ser crente fervoroso. Quando eu falar em línguas, minha língua vai rolar 2 vezes. Quando eu der uma palma, a porta tem que estar aberta, porque se estiver fechada, vai estourar a igreja. Porque eu estou buscando algo em Deus. Quando o meu algo chega, agora eu vou usufruir daquilo que Deus me deu. Não tenho tempo de buscar, porque eu estou corrompido, vivendo a expectativa de uma oração superficial. E é um grande perigo, homens e mulheres de Deus se corrompem, porque vivem orações superficiais. Existe um texto lá em Mateus 6, 7 e 8. O próprio Jesus nos alerta sobre isso. Essa oração, esse texto também é sobre a oração do próprio Jesus. Mateus 6, 7 e 8. Deixa que vai dizer a palavra. Diz assim a palavra do Senhor: e quando orarem, não fique repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a ele, porque o Pai sabe daquilo que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Isso é uma oração superficial, que entra no secreto só para pedir, vira um repeteco. A oração é como você escrever, já está prontinha aqui. Senhor, mais uma vez, toma. De tarde, mais uma vez, toma. De noite, mais uma vez, toma. E a minha oração é tão repetida que não tem espaço para viver uma nova experiência. Não tem espaço para buscar algo novo em Deus. E Deus está nos chamando nessa noite a sair desse repeteco e viver em profundidade de oração. Ei, quando a gente passar desses 40 minutos, Deus vai nos pegar em profundidade. Deus vai mudar coisas em nós que pastor nenhum, presbítero nenhum, ninguém consegue mudar. Só Deus, no secreto, consegue transformar. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. É o Espírito, porque vocês estão aqui olhando para mim agora, mas talvez a sua mente esteja em uma pizza quando o culto acabar. Talvez você esteja tão cansado como teve ontem a vigília que você não está conseguindo processar nada. Então isso aqui, querido, talvez vai servir nada para você. Mas o que é que vai mudar a tua vida? É o secreto, é a profundidade. É a vida diante de Deus. Senhor, o que mais eu preciso mudar? Senhor, onde mais eu preciso melhorar? Eu conheci uma diaconisa hoje, ela fez 87 anos esses dias. Ela é da minha outra igreja. Irmã Marta, uma boa de pessoa. A oração que ela mais fazia é: Senhor, me ensina a amar. Mas a gente olhava para aquela mulher, como que a gente não via amor naquela mulher? Doce, meiga, gentil, dedicada, apaixonada. Filhinho, como é que você está, filhinho? Minha filhinha, como é que você está? Na época a gente fazia parte, nosso pastor chamava ela de matriarca.
E ela dizia, minha matriarca veio orar. E ela dizia, meu pastor, como é que o senhor está, filhinho? Não tinha um ser naquela igreja que não gostasse daquela irmã. E a oração dela é, Senhor, me ensina a amar. Aquilo que a gente acha que já sabe, buscar mais em Deus. Senhor, me ensine a me comunicar bem. Senhor, me ensine a amar, me ensine a zelar pela tua igreja. Senhor, me ensine a zelar pelo meu casamento. Ah, Senhor, por mais que eu já saiba, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais porque aquilo que eu acho que eu sei, o Senhor está revelando a mim que eu não sei. Eu estou iludido no meu próprio conhecimento, no meu próprio achismo. E eu não sei. Eu não sei, querido. Precisamos andar em um nível de dependência de Deus, para que Ele já revele, isso aqui tem que ser mudado. Como, Senhor? Eu já sou perfeito nessa área. É não, meu lindo. Você acha, mas não é. Senhor, eu amo todo mundo, eu trato todo mundo bem. É não. Você acha que trata bem, mas aqui dentro ferve de ódio, ferve de raiva. Isso é transformação? Isso é maquiagem. Oi, meu anjo. Oi, minha linda. Paz, querido. Mas aqui dentro você pisou no seu pé, você ferve. Eita, mas eu sou crente, né? Tem nada não. Mas volta para casa remoendo aquele ódio. Ah, porque ele pensou, se eu pudesse. Isso não é transformação. Isso é maquiagem. Isso é aparência. Isso é sepulcro caiado. Bonito por fora, mas por dentro não. Por isso eu quero encorajar você nessa noite a ser transformado por dentro, onde ninguém vê. Porque aqui fora pode ter sorrisos, mas aqui dentro pode estar tão sujo, pode estar manchado. E Deus, Ele quer pegar a gente por dentro nessa noite, igreja, para transformar a nossa identidade, transformar o nosso homem interior, nos tirar dessas orações superficiais. Porque nós muitas vezes vamos orar, aí já tem um cardápio. Não é nossa briga, muitas vezes assim, né? Eita, hoje eu tenho que orar por isso, por aquilo. Ainda amanhã fulano vai fazer uma prova, tem que orar por ela. Amanhã é um cardápio. Está pronto? E quando eu termino, deixa eu pensar, olha, eita, faltou isso, sim, Senhor, e aquilo outro. É só comigo? Não é, meu amor, que eu não estou só nessa. Garanta você? Muita gente é assim. E Deus convida você nessa noite a deixar de lado o cardápio e experimentar o secreto. Hoje eu não trouxe nada, Senhor. Apenas uma fome e uma sede. Mais nada. Mais nada, Senhor. Hoje eu não trouxe uma oração pronta. Hoje eu não trouxe uma oração bonita. Hoje eu não trouxe nada. Hoje eu vou ligar esse louvor aqui. Vai ser só o Senhor e eu. Fala comigo, Jesus. Senhor, pega-me por dentro. Fortalece a minha vida. Me transforma. E o Espírito que nos ensina a orar, Ele vai nos lembrar que nós temos que orar por isso, por aquilo, por aquilo. E vai vindo, vai fluindo, vai nascendo. E a gente começa aí, olhando os pés. Ei, quem estava aqui nas 12 horas de oração? Foi tremendo, não foi? Todo mundo saía daqui e dizia assim, meu Deus, foi tão profundo. Deus falou tanto comigo. Eu chorei, eu saí daqui tão impactado. Cada um vinha aqui e fazia 1 hora de oração. E a gente ia orando. Existia um tema proposto, mas ninguém orou 1 hora. Não tinha como orar 1 hora por aquele tema. Aí a gente orava e depois já entrava em outra coisa, em outro ambiente, em outra área. E Jesus ia nos chamando mais profundo e mais secreto, e mais profundo e mais secreto. Por esta causa eu me ponho de joelho para orar em profundidade, para que eu possa experimentar a largura, a profundidade da revelação do amor de Deus. Eu me ponho de joelho para a revelação do homem interior. É por isso que eu tenho me prostrado diante de Deus. Querido, quinta-feira, sala de oração. Eu tenho dito algumas vezes aos nossos dirigentes, não sei quem foi que dirigiu no culto, mas eu falei isso, eu disse, começa o culto, pede o pessoal passar um tempo de joelho. Porque a gente ora por família, ora por saúde, ora por cura, ora por libertação, mas o seu tempo de joelho é você e Ele, dizendo, Deus, eu preciso continuar, Deus, eu preciso caminhar, me dê força, direcione a minha vida. Senhor, eu preciso de você, sem você eu não sei o que fazer. Então é você e Ele, querido, cavando o poço e buscando profundidade. Ninguém vai orar em profundidade por você. O problema não é pedir, mas é limitar a nossa vida de oração a só pedir, pedir, pedir. Oramos mais para que Deus mude situações ou para que Deus nos mude? Reflita comigo. Eu oro mais para que Deus mude situações ou para que Deus me mude?
Eu tenho orado mais pelo meu trabalho, que eu estou sendo tão perseguido, ou para que Deus me mude. Eu tenho orado mais por aquele conflito que acontece na minha casa, para que Deus me mude. Qual é a causa que tem me colocado de joelho diante de Deus? Deus nos chama a orar em profundidade, nada de superficial. Me diga uma coisa, querido. Aliás, não me diga, pensa comigo. O amor de Deus, a bondade dele, tudo que Deus tem feito por mim e por você, existe algo superficial? Jamais. Deus nos entrega, nos dá, nos abençoa, faz por nós por completo, desde antes de nós nascermos, porque a cruz já foi um ato de profundidade. A cruz foi completa. Jesus disse: eu vou dar o braço eu dou por eles, e eu vou dar o esquerdo, o direito eu uso mais. Essa perna aqui eu vou dar por eles, essa não, porque essa aqui eu treino mais ela, está mais forte um pouquinho. Essa aqui da xoxa, eu vou dar ela. Não, querido, Jesus se doou por completo. Então Ele convida a mim e a você nessa noite a andar em profundidade com Ele. Não, chega de ser crente superficial. Chega de ser crente que anda, eu sou crente, arrastado, preguiçoso, que não, eu só vivo em luta, em batalha. Não, querido, anda em profundidade de oração, busca mistério, busca experiência. Diz a Deus: Deus, revela-te a mim, mostre, Senhor, a sua glória, aquele peso, Senhor, que é descrito lá em Isaías. Eu quero aquele peso de glória na minha vida. Eu quero, Senhor, ser transformado. Eu quero, Senhor, andar muito mais extasiado pela Tua glória. Eu quero, Senhor, experimentar a profundidade em Deus. Nada mais superficial. Senhor, eu não quero andar em superficialidade. A superfície não vai sustentar a nossa caminhada. O que vai sustentar a nossa caminhada é a oração profunda. Andando de maneira superficial, a gente vai se desgastar. Então, busca Deus em profundidade. Eu convido você a abrir comigo, a ler comigo o verso 17, a parte B do verso 17, lá de Efésios 3, a parte B do verso 17. Quero chamar a sua atenção a esse texto. 3, o verso 17. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Arraigados, sabe o que é arraigar? É criar raízes profundas no solo. Jeremias capítulo 17, a Bíblia pode me ajudar, Jeremias 17, 7 e 8. Eu oro para que vocês estejam arraigados, andando com raízes profundas. Jeremias 17, 7 e 8. Jeremias 17, 7 e 8. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Passa, por favor. Jeremias 17, 7 e 8. Deixa eu ver se eu tenho certa referência. É o verso 8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. Esse é você e eu plantado em Cristo Jesus. Arraigados, alicerçados, fortalecidos em Deus. Daremos frutos na estação certa e estaremos plantados em Deus. Mas ele não diz somente arraigados, ele diz também alicerçados. Sabe o que é estar alicerçado? É ter firme fundamento, é estar com fundamento profundo, é ter base firme. 1 Coríntios 3:11 vai dizer isso para a gente. É um pouquinho antes de Efésios. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Veja que diz sobre estar alicerçado. Verso 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Não há outro alicerce. Jesus é o alicerce que já está posto na minha e na sua vida. Precisamos então compreender a profundidade desse alicerce e buscar a Ele em profundidade. A oração profunda é se abrir diante de Deus, querido, é andar sem máscara, é permitir que o Espírito interceda por nós. Nós chegamos diante do nosso pastor, dos nossos líderes, com máscaras muitas vezes, mas diante de Deus não tem espaço para essa máscara. Em nome de Jesus, eu convido você a ser corajoso, a ser corajosa e dizer: Senhor, eu vou me aproximar de você sem essa máscara hoje. Essa máscara de muito forte, de muito religioso,
já disse aqui algumas vezes, eu vou dizer. O secreto é o lugar que nós podemos desabafar com Deus e nunca vai sair dali. Nunca. Eu posso hoje chegar para Ian, contar um segredo para ele. Ian pode guardar o segredo por 15 anos. Se um dia ele disser assim, vou embora dessa igreja. Ah, vocês sabiam de Guilherme assim, assim, assim. É assim. É assim. Mas, querido, o secreto não. O secreto vão passar todas as estações. E Jesus vai continuar nos amando. Se eu contar aqui hoje para vocês, talvez o que passou pela minha mente ontem, como diz o pastor, vocês já estariam aqui me ouvindo. Jesus sabe o que passou na minha mente ontem. E ele diz, mas eu amo você. Eu amo você. Eu sou apaixonado por você. Você é a minha criação mais bonita. Se você ouvisse o que eu fiz talvez antes de chegar aqui, ou se eu soubesse o que você fez antes de chegar aqui, talvez eu não estaria nem olhando para você. Mas Jesus sabe. E quando a gente chega assim, que bom que você veio. Que bom que apesar de tudo que você passou ontem, você está comigo hoje. Que bom que apesar de todo o estresse, toda a raiva, toda a decepção, toda a tristeza, todo o pensamento obscuro que passou na sua mente, você compreende que está comigo é o melhor caminho. Filhinhos, eu vos escolhi. Filhinhos, eu vos escolhi. Pense você aí agora. Qual o pensamento mais obscuro que passou na sua mente ontem, hoje? Agora talvez. Não sei. Talvez você não tenha coragem de expor daqui. Assim como eu não tenho coragem. Mas se a gente for no secreto, Jesus vai ouvir os nossos pensamentos. Quando a gente pedir perdão, ele vai dizer, vai amassar, jogar no mar do esquecimento. E assim que a gente sair, ele vai dizer, filhinho, filhinha, precioso, preciosa, amado. Nós temos nossos relacionamentos. Tem coisas que eu posso chegar, por exemplo, se eu contar algo, por exemplo, vou dar um exemplo, cheguei para Alberto e contei tal situação, contei algo para ele e de repente fui lá e contei alguma coisa. Ele pode olhar para mim e dizer assim, eu te amo, estou chateado, assim, mas passa depois. Quem nunca ouviu isso? Depois passa, a gente vai ficar bem. É assim ou não é? Nunca ouvi isso em Deus. Deus nunca vai dizer isso para você. Eu te amo, mas estou chateado, depois passa, vai não. Ele vai dizer, vem para cá, filhinho, vem para cá, filhinha, deita aqui no meu peito, chora a tua mágoa, chora a tua tristeza, chora a tua dor, porque é nessa profundidade que eu estou curando a tua alma. Eu estou transformando o teu coração. Então, em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, retire as suas máscaras. Guilherme, retire as suas máscaras. A máscara que você coloca para vir à igreja como muito santo, como muito bonito, não, retira ela diante de Deus e deixa Deus tratar por dentro. Quanto mais máscaras, mais ferida ela vai fazendo com o calor do sol. É noite de retirar essa máscara e Jesus trazer tratamento para a gente. Colocar pomada, limpar e dizer, Senhor, mas eu coloquei essa máscara para chegar diante de ti. Como é que o Senhor quer limpar? Ele vai dizer, vem, olha para mim, olha, deixa eu limpar. Mas Senhor, não, ei, olha para mim, eu quero limpar essas feridas que as máscaras causaram diante de mim. Não se aproxime com máscara, diz o Senhor. Por essa causa me ponho de joelho. Qual é a causa que nos faz colocar de joelho? Retire as máscaras, querido. O amor de Deus lança fora todo medo. A oração profunda é abrir-se diante de Deus. Qual foi a última vez que você se derramou diante de Deus? Qual foi a última vez que você orou com tanta profundidade? Sem muitas palavras, mas só com entrega. A gente soluçar e chorar e dizer, Senhor, eu estou aqui, trata, limpa, cura. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Querido, joelho também é lugar de vitória. Joelho é lugar de triunfo espiritual. Jesus venceu o Getsemane, orando, buscando, rendido. Paulo, quando estava de joelhos, ele estava intercedendo pela igreja. Efésios 3,14, que é o texto que a gente leu. Por essa causa eu me ponho de joelhos. A igreja estava vencendo porque alguém estava de joelho. A sua oração, ela vai trazer resultado. Joelho também é lugar de vitória. Joelho é lugar de estar rendido diante de Deus e ver as coisas acontecer.
permaneça orando, permaneça confiante, permaneça crendo. Deus vai agir. Muitos de nós que buscamos alguma resposta, elas não estão num esforço humano, elas estão somente na distância do seu joelho no chão. Pode colocar o joelho diante de Deus. Deus ele vai fazer. Ontem nós cantamos aqui na vigília. Fale com Jesus. Pode pedir, pode chorar. Oração profunda é isso. É confiar que Ele faz. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Eu estou me caminhando para o final. Não sei se o Azar já quer se aproximar. Filipenses 2, 10. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Glória a Deus, aleluia. Filipenses 2, 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. O futuro da humanidade é reconhecer Jesus de joelho. O futuro de toda a humanidade é reconhecer Jesus de joelho. Mas isso não é só para a humanidade. A igreja pode viver isso agora, no presente. Estar de joelhos, rendido diante de Deus. A oração transforma, a oração leva-nos à plenitude. E para mim o clímax, o ponto mais alto dessa oração que a gente leu são os versos 20 e 21. Pode tirar o fundo para mim, por favor, o Azar vai me ajudar aqui, já começando a deliriar. Os versos 20 e 21, Efésios 3, 20 e 21. Os versos finais do que a gente leu. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações. Amém. E só foi compreendido que Ele faz infinitamente mais, porque houve uma oração, houve uma rendição, houve uma entrega. Então, querido, a gente só vai compreender que Deus faz infinitamente mais se houver rendição, se houver entrega, se houver busca. Quando nós nos rasgamos diante de Deus, Deus nos conduz a uma vida plena. Uma vida de oração profunda não é marcada somente por pedidos. Ela é marcada principalmente por intimidade, por transformação e por vitória. Amém. Deus quer nos levar a isso.